Deixa eu já começar a gravação aqui antes que eu me esqueça. Na aula passada acabou que eu me empolguei, vocês foram perguntando coisas no início da aula e aí eu esqueci de colocar para gravar, mas aí agora já deixei aqui gravando. A gente vai aguardar alguns minutinhos até o pessoal entrar na sala, uns 5 minutinhos, e aí a gente começa, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou aguardar mais uns 3 minutinhos e aí a gente começa a aula, tá bom? Bom, pessoal, já são 7h05, então eu vou iniciando aqui a nossa aula. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, tá claro, bem claro. Tá bom, certo. Então, na aula de hoje a gente vai conversar sobre os conceitos de raça e etnia, que vão ser base, né, para o desenvolvimento da próxima atividade que está proposta para vocês nessa nossa terceira trilha, né, de aprendizagem. E eu vou estar também no sábado no Polo de Salvador, fazendo uma atividade, uma palestra sobre essa mesma temática. Eu não sei se a gente tem aqui pessoas do Polo de Salvador que estão acompanhando a aula nesse momento, mas a gente está fazendo a divulgação via Polo e via tutoria também, porque vai ser uma atividade de extensão aberta para todos os estudantes do Polo,
basta eles se registrarem na atividade através do SIGA-A, né, para depois poder receber o certificado. Ok? Certo. Então, vamos começar, né? Vamos começar primeiro falando sobre o conceito de raça e qual é a contribuição que as ciências sociais, e particularmente a antropologia, pode trazer para a gente entender melhor, né? Que há uma distinção entre a forma como usualmente, cotidianamente, a gente emprega o conceito de raça e a definição sociológica, né? Do conceito de raça. Quando a gente está falando, então, de raça, em especial, né, no nosso cotidiano, geralmente a gente está fazendo referência a um grupo de pessoas que tem características físicas comuns, como a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, os traços faciais, né? Mas a gente teve, né, na história, né, teorias racialistas que pressuporam uma hierarquização das raças, né, colocando a raça branca no topo de uma escala em que as raças não brancas estariam abaixo delas, né? E que se justificava com isso os processos de colonização desses países, ou então dos países habitados, né, por africanos e indígenas, considerando que esse processo de colonização ele poderia estar propiciando um desenvolvimento que naturalmente esses grupos não teriam, porque essas teorias racialistas erroneamente, né, atribuíam capacidades, qualidades a determinadas raças em detrimento de outras, né? Só que tudo isso, vamos dizer assim, vai ser mundialmente, né, contestado e negado a partir da declaração da Unesco sobre raça, né? No Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a criação de vários organismos internacionais globais, um deles vai ser a Unesco, e ela vai emitir essa declaração onde ela vai dizer que as raças, do ponto de vista biológico, não determinam nenhum tipo de comportamento ou limitação ou algum tipo de potencialidade, né? Ou seja, que a raça, em termos biológicos, ela não existiria. E por que a Unesco vai fazer isso naquele momento? Bom, porque a gente vai ter passado por um contexto de Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter o nazismo, que vai propagar aquela ideologia da superioridade da raça ariana, né, e que vai defender e colocar em prática, né, o extermínio de grupos que eles vão considerar impuros, mestiços, né, e que essa mestiçagem ela produziria degeneração racial. Aqui no Brasil, a gente vai ter pesquisadores, né, que vão, vamos dizer assim, se alinhar com esse pensamento racialista, como, por exemplo, Nina Rodrigues, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, e que vai tomar os africanos no Brasil e as suas manifestações religiosas como algo menor, né, como fetichismo, como animismo, né. Só que essa declaração da Unesco, né, sobre raça, que vai negar então essa sua relevância para determinar potencialidades ou comportamentos, ou vai dizer que essas diferenças do ponto de vista do nosso fenótipo, né, que a gente externaliza, elas não têm relevância do ponto de vista qualitativo, né?
que elas não determinariam e nem justificariam essa ideia, né, da hierarquização das raças. Mas, apesar disso, a raça, como as pessoas percebem, ou seja, como essas características físicas, né, como a cor da pele, os traços físicos, ela continua sendo um marcador que ela gera preconceitos, estereótipos, discriminação e desigualdade de oportunidades. Então, embora hoje já se entenda que não existe uma raça biológica, e vocês já devem ter visto, né, aquelas matérias que aparecem no Fantástico. É porque a gente fez um mapeamento genético de figuras conhecidas, como, por exemplo, Gilberto Gil. Né? E aí se descobriu que, embora ele tenha um fenótipo negro, mas ele tinha lá, sei lá, um terço dos seus genes são europeus. Né? Aí o Fantástico, inclusive, fez isso, né, para discutir essa questão do que determina a raça, né? Se é o seu mapeamento genético ou se é a expressão fenotípica que vai ser percebida pelos outros. Se a gente for falar em termos, né, de relações sociais, de fenômenos sociais e de desigualdade social, é o fenótipo, né? É o que a gente aparenta que vai estar determinando, né, a posição dos outros em discriminar, em excluir, em estereotipar, né? Mas tem toda uma construção discursiva sobre essas características físicas, né? Que passa pela questão do cabelo, né? O cabelo ruim, o cabelo bom, que passa pela cor da pele, que passa pelos traços fisionômicos, né? Ou seja, toda uma construção ideológica que vai valorar e que vai tentar hierarquizar essas características, né? É por isso que por exemplo, a gente fala tanto, né, da importância de trabalhar a questão da autoestima, né, de crianças negras e indígenas, porque a gente tem todo um conjunto de representações que permeiam a vida em sociedade e que fazem com que essas crianças elas não se sintam representadas e, pior ainda, se sintam inferiorizadas, né, por causa das características que possuem. Né? Então, elas desejam o cabelo liso ou o cabelo loiro da boneca e da atriz de televisão, né? Elas desejam a cor da pele ou os traços finos, porque isso aqui é colocado como um padrão de beleza, né? Ideal posto na sociedade, mas que também não deixa de ser um padrão racial, né? Só que embora, né, a sociologia ela reconheça que não existem raças biológicas, ela não pode deixar de considerar que, socialmente falando, a raça é um operador de hierarquização e de produção e manutenção de desigualdades sociais. Né? Então, ainda que não tenha um fundamento científico, né? Essa ideia de raça, mas do ponto de vista das relações sociais, ela historicamente, né, construiu oportunidades desiguais para os sujeitos pertencentes a cada um desses grupos raciais. Né? Eu queria escutar um pouco a experiência de vocês em relação a essa temática, se vocês pudessem trazer um pouco da realidade, da cidade de vocês, ou para quem já está em sala de aula, né, das escolas de vocês, de como isso aparece, ou como não é problematizado, né, porque também tem esse outro lado, às vezes as pessoas evitam de falar sobre essa temática, justamente dado o quanto o tema é delicado, né? Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Andrea, sou daqui do Polo de Salvador. Quando foi falado na questão
do trabalho com a autoestima, eu tive uma experiência muito rica em relação à questão do trabalho com a autoestima com crianças negras, né? Ditas periféricas, né? Porque moram no Pelourinho, numa situação difícil aqui em Salvador. E foi assim uma experiência muito incrível, porque nós tínhamos uma mãe de aluna que é cantora lírica e também trabalha com desfile de moda. Então ela propôs um trabalho com as crianças da escola, um projeto chamado Dandaraie, que era ensinar as crianças aula de passarela para desfilar, né, no centro histórico, no Pelourinho. E era todo um trabalho voltado para a autoestima. Foi aí que eu comecei, eu atuava nessa escola, né? E hoje em dia ela é muito minha amiga, e aí eu fiz uma pesquisa, né, dessa questão da autoestima, da importância do trabalho, da autoestima com as crianças em risco social, né? E é algo que precisa ser feito dia a dia, porque a gente percebe a fraqueza delas em relação a não acreditar, às vezes, nelas, de não, eu não sei, eu não quero, eu tô feio assim, alguém fala do meu cabelo. E aí é tão importante nós, como professores, né, tá fazendo com que essa autoestima se eleve no dia a dia, principalmente desde a infância, que eu friso sempre, importante desde a infância para fortalecer, né, para que ela, inclusive a lei, né, 10.639, nessa questão do fortalecimento da autoestima da criança para ela se sentir reconhecida, também a importância da representatividade, né? Mostrar também algo que a represente é muito importante. É porque é isso, né? Na medida em que é mais recorrente que se apresente nas produções audiovisuais, nas imagens, enfim, até nas histórias infantis, né? É, que os personagens considerados belos, considerados de valor, né? São sempre os personagens brancos, entende? Isso também vai dificultando que essas crianças que não são brancas, elas consigam construir uma autoestima positiva, porque elas são sempre retratadas como personagens coadjuvantes ou vilãos, né? Ou É. ruins, né? Nessa E, um, história, ou vitimizados, né? e um ponto importante a frisar é que há uma exigência do trabalho com a lei, mas a gente não consegue materiais, né? O governo não mandou os livros que nós escolhemos, justamente com essas temáticas, né? E a gente fica sem conseguir, né? Na escola pública principalmente, a gente fica sem conseguir o acesso às várias literaturas, né? Voltadas para essa questão de representatividade. É muito difícil também, às vezes o livro é muito caro, né? E a gente esperou o governo e até hoje não enviaram os livros que nós escolhemos. Realmente. Agora, uma coisa interessante também que é possível fazer e não depende tanto, né, da boa vontade do governo e nem da, enfim, da orientação política ali do momento, é que é possível construir material de referência a partir das próprias histórias, das próprias narrativas das crianças e das suas comunidades, das suas famílias, né? Então, por exemplo, eu tenho acompanhado bastante essa questão da educação escolar quilombola, né? Nas escolas quilombolas. Então, a gente tem levado parteiras, benzedeiras, rezadeiras, para contar a história, né, da sua vida e transformar elas em referências positivas para essas crianças e para a sua própria comunidade, né? Porque muitas vezes é isso, as pessoas acabam não dando valor a aquilo que lhes cerca, né? Aquilo que está perto de si. Então,
é possível também produzir conhecimento e material de referência a partir desse olhar, né, para a própria realidade local, para a própria realidade das famílias, porque tem uma série de saberes, né, de conhecimentos que essas pessoas possuem e que não são valorados, né? Porque aquilo que tradicionalmente é valorizado é a, aquelas profissões mais reconhecidas, ou então aquilo que está no livro, né? Mas a história oral e as tradições também são importantes, são relevantes, né? Eu queria mencionar aqui também que, imagina, se é difícil para uma criança, né, é, é, negra e pobre, construir uma referência positiva sobre si mesma, é, e isso também afeta outras pessoas negras em diferentes contextos. Eu recentemente vi uma entrevista da Thais Araújo em que ela conta, né, que durante toda a adolescência dela, ela achava que ela era horrorosa. Né? Se a Thais Araújo é horrorosa, o que, que sobra pra gente, né? Não sobra muita coisa. Mas, enfim, mas ela se percebia assim, por quê? Porque ela vivia num bairro de camadas médias brancas, no Rio de Janeiro, estudava numa escola que ela era uma das poucas estudantes negras que tinha na escola, e o padrão de beleza, de referência né, que estava imperando naquele contexto era branco. Então, ela não se enquadrava nesse padrão. Né? Ela levou muito tempo para construir uma referência positiva sobre né, a sua própria aparência, sobre a sua própria corporalidade. Né? Então, a gente vê né, que não é uma coisa que vai acontecer só né, com quem está ali vamos dizer assim, né, numa situação de marginalidade, de exclusão, vai acontecer também com pessoas negras que podem estar em outros contextos, em outras condições até um pouco mais favoráveis, porque, de fato, né, e aí foi aí que ela explicou, né, por que ela achou tão importante ela ocupar esses espaços e esses papéis dentro da televisão, considerando essa questão da representatividade, né? Para que as meninas negras pudessem ver mais atrizes negras desempenhando papéis que não fossem só o da escrava, que não fosse só o da empregada doméstica, né? Que ela pudesse ser também uma empresária, que ela pudesse ser também ou uma médica, enfim, outras coisas, né? Então, essa questão da representatividade, né, essa questão de ter referências para a construção de um imaginário mais positivo, ela é muito importante. Né? Sim, Vinícius, pode falar. Boa noite aos colegas e à professora. Boa noite. Sobre essa temática, no caso dessa aula de agora, da trilha de agora, né? Que aí tem a questão da ideia do racismo científico, como a professora coloca, que querendo ou não, por exemplo, a gente pega lá aqueles livros de Linneu, tem a classificação das espécies lá. Então, tinha a classificação do vegetal, do animal e tinha a classificação do ser humano. Ah, o negro lascivo, o indígena, o vermelho preguiçoso e por aí vai. E do ponto de vista da ciência, isso é, entre aspas, né, relativamente fácil de resolver, porque é feito de verdades provisórias, né? Então, chegou aí num outro contexto, isso não vale mais. Mas, para isso tirar da mentalidade cultural e da situação material de construção social, aí já é outros 500, né? Não é só uma verdade provisória que agora a gente vai substituir. Então, isso certamente é uma problemática que requer mais atenção e leva mais tempo para isso se modificar. E aí, sobre a questão de não se considerar hoje a raça como um conceito biológico necessariamente válido, mas sociologicamente a gente considera, porque é um fato da sociedade, é uma experiência minha que eu trabalhei durante um tempo como agente de pesquisa e mapeamento no IBGE, né? E aí o IBGE trabalha com a ideia de autodeclaração. Só que aí lá, na autodeclaração, o entrevistador, eu na posição de entrevistador, encontrava algumas dificuldades do tipo que tinha entrevistados, por exemplo, que eu poderia dizer que é mais preto do que eu, mas ele se autodeclarava branco. E eu lá, enquanto entrevistador,
eu não estou lá para. Eu não poderia dar uma aula de história, discutir raça, não sei o quê, para ele chegar na conclusão. Eu tinha que apenas assinalar o que ele estava me dizendo, né? Que é a autodeclaração. Então, só isso aí já, eu diria que já é um ponto ilustrativo de como, inclusive, as estatísticas que a gente tem, querendo ou não, elas podem ser bem subestimadas, até pelo histórico do imaginário coletivo que se foi se associado. Então, até a pessoa se reconhecer negra ali no questionário, ou pardo ou preto, no caso, gera uma certa dificuldade. E aí a importância da sensibilização do ponto de vista de construir referências, que eu diria que até é comum a gente conseguir construir referências negras, por exemplo, na área artística, isso é mais comum, né? De quebrar barreira do ponto de vista artístico, mas também tentar construir referência do ponto de vista de cientistas negros, de outras profissões mais técnicas, vamos dizer assim, negras, para alargar o, o campo de repertório e de visão, de vislumbre do estudante, onde ele pode se ver na sociedade no futuro. Depois eu tenho uma dúvida que é sobre a trilha, uma dúvida barra comentário sobre a trilha anterior, mas aí se a professora achar que não é tão pertinente falar nesse momento, porque é no tema anterior, eu Pode posso deixar para perguntar, depois. não tem problema. Sobre o texto anterior, né, quando ele fala da questão da identidade construída do modo de vista situacional, da interação, etc. e tal, e aí ele vai colocando as formas como isso é socializado, né? Então, na vizinhança, na escola, na profissão, isso eu achei bem interessante, mas uma coisa que eu estranhei muito, eu tive um certo estranhamento, que em nenhum momento ele cita, por exemplo, religião. E aí, quando eu fui ver no vídeo que a professora colocou lá, a professora cita a religião como fator importante de socialização, que obviamente é. Aí eu fiquei na dúvida, é a origem desses autores no país dele que a religião não é um fato importante de socialização, porque você pega o texto todo, eles citam mercado, é profissão, é escola, é vizinhança, é academia, isso, e não cita de maneira nenhuma o fator religioso como um elemento forte da socialização. Eu dei uma certa estranhada nisso aí. É que contemporaneamente a religiosidade tem se tornado cada vez mais uma questão de cunho, vamos dizer assim, pessoal, e não mais tão. Antigamente, assim, você nascia numa família católica, você compulsoriamente era católico, né? Ninguém te dava opção de, né? E você não podia mudar de religião, né? Porque mudar de religião implicava de você brigar com a família inteira, né? Hoje em dia a coisa tá um pouco diferente, né? As pessoas não necessariamente são socializadas desde a mais tenra infância num ambiente religioso. Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu fui batizada na Igreja Católica pela minha mãe, que católica é, e porque os avós católicos são, né? Seguindo aquela tradição. Eu não levei essa tradição adiante. Eu não batizei nenhum dos meus 2 filhos. Eu parti do pressuposto de que cabia a eles conhecer primeiro várias referências religiosas e com aquela que eles se identificassem, se eles se identificassem, eles poderiam escolher. Eu não quis impor uma orientação religiosa para eles, entendeu? Então, eu acho que um pouco essa ausência do texto também se baseia na experiência mais contemporânea, onde a religião não é mais vamos dizer assim, uma questão compulsória para todo mundo. Ainda para alguns grupos isso acontece, mas principalmente nos grandes centros urbanos, assim, não é desse jeito, né? Ela é muito mais uma experiência muito mais assim fragmentada, individualizada, diversificada, né? Então acho que se deve a isso, né? Mas eu quis complementar com a questão do vídeo porque ainda há para muitos grupos, né, a religiosidade como uma referência importante para a construção das suas identidades e também produzem ali, né, processos de socialização e de percepção corporal e de representações sobre corpo e saúde, né? Pensando aqui nas religiões de matriz africana, mas também pensando nas igrejas neopentecostais, né, onde tudo isso está bem evidente. Então, eu acredito que tenha sido isso, e talvez sim
agora eu teria que ver quem é o autor do texto, mas se ele advém do contexto europeu, isso também é muito comum, né? Considerando essa ideia de um Estado laico e da religiosidade como algo que é do âmbito privado do sujeito e tal. Penso que seja assim. Mas eu acho que, né, embora não tenha mais aquela, vamos dizer assim, aquela força, né, que tinha algumas décadas atrás, mas ainda é uma realidade muito presente, principalmente nas cidades de interior, né? Essa semana mesmo passada eu estava em Cachoeira e toda aquela movimentação do pessoal da Festa do Divino e tal, não sei o quê, todo mundo muito, né, a trezena de Santo Antônio, então tudo muito efervescente, né? Então não dá para dizer que é homogêneo, né? Que é igual essa questão aí para todo mundo, mas em vários contextos e em alguns países em particular isso tem sido muito mais individualizado, né? Não passa mais porque a socialização, gente, ela pressupõe coletividade, né? Ela pressupõe grupo, ela pressupõe comunidade, né? Então, quando passa a ser uma escolha individual, quando passa a ser uma questão de jornada do indivíduo em busca de, né? Aí já não é mais socialização, aí é outra, é um processo autoconsciente, né, de construção, entendeu? Espero ter respondido para você. Voltando aqui, então, né, a essa discussão sobre raça, um outro aspecto também, e que eu vou tentar pincelar aqui, mas que vou abordar com um pouco mais de profundidade na atividade do sábado no Polo, a partir das minhas experiências de pesquisa, é como esse aspecto que você falou, né? A ciência, ela também vai produzir narrativas muito poderosas sobre essas temáticas, né? Então, a gente vai ter, no caso das ciências sociais brasileira, duas chaves interpretativas que vão se direcionar para dois grupos específicos. Então, enquanto os estudos sobre a população negra geralmente vão estar construídos a partir dessa categoria raça, os estudos sobre povos indígenas geralmente estavam estruturados a partir da categoria etnia, né, que a gente vai falar logo mais. Digo estavam porque a partir dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem um fluxo dessas categorias entre os pesquisadores que estão estudando povos indígenas e comunidades negras, né? De se passar a usar a ideia do racismo para pensar as situações de desrespeito e violação de direitos de povos indígenas e de trazer o conceito de etnicidade para pensar a mobilização política de agrupamentos negros, como no caso as comunidades quilombolas, né? Mas assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais conceitual mesmo, né? Mais operacional, entre as diferenças entre raça e etnia, é de que a configuração da ideia de etnia, ela pode passar por elementos como a cor da pele e traços fisionômicos, mas ela está para além disso, né? Então tem uma língua específica que esse grupo fala, tem costumes, tradições específicas que caracterizam esse grupo, e tem também uma mobilização política dessas características para afirmar uma identidade em particular, né? Produzindo essa fronteira entre nós e os outros. Então, quando a Unesco declara, né, a inexistência biológica das raças, muitos pesquisadores, inclusive, vão fazer uma substituição meio que automática, né, de raça para etnia, mas sem muita problematização dessa diferença, né, porque raça é muito mais uma categoria
que o outro te imputa, ele que te racializa, né? Ele é que classifica você, né? Em termos raciais, né? Então vai ter vários estudos aí sobre a colonialidade, né? Sobre o que foi a colonização, não só em termos econômicos, mas em termos subjetivos, em termos de construção de sociedades e de dinâmicas sociais, e a racialização é um dos elementos que está dado nesse processo colonial, né? Então, e que inclusive vai colocar em categorias diversas os sujeitos, né? Então, durante o período colonial, negros indígenas não estavam no mesmo estatuto que os portugueses. O mesmo ocorreu nos processos de colonização espanhola, né? Os espanhóis tinham direitos, tinham privilégios que a população negra a população indígena nativa dos territórios que eles ocuparam e a população africana que eles trouxeram de forma compulsória, contra a sua vontade, para esses territórios, não tinha acesso a esses direitos, a esses privilégios, né? Que passam pela propriedade da terra, a possibilidade de estudar, de se fazer representar politicamente, ter direito a voto, né? Porque eles foram tratados durante muito tempo como mercadorias, né? Esses dois grupos por parte desses colonizadores. E o mesmo ocorreu em outros contextos coloniais, por exemplo, no continente africano, né? Perpetrado pela Inglaterra, pelo Reino Unido, melhor falando, pela França, pela Bélgica, né? E pela Holanda, mas também por Portugal, né? Em menor proporção. Então, assim, aí a gente começa a ver que. Já vou passar a palavra para você, André. Aí a gente começa a ver isso, que raça é algo que é imputado, né? E que etnicidade é algo que é percebido e reivindicado pelos próprios sujeitos como um emblema que lhes diferencia, né? Enquanto grupo de outros grupos. Quem tinha levantado a mão, que baixou a mão agora? Foi eu, Andréa. Andréa, pode falar. Sobre essa questão dos seus estudos nas comunidades quilombolas, eu estou aqui na capital, em Salvador, né? No caso, às vezes, a gente tem muitas crianças que vêm do interior para morar na capital. E aí se perde com essa questão, né, cultural, que às vezes saem dos próprios quilombos, né? Sair do interior, do Recôncavo, de Cachoeira, para vir para Salvador. Eu gostaria que você falasse um pouco como é essa experiência no quilombo com as crianças, como é esse processo educativo dentro do quilombo com essas crianças, né? O que vocês abordam, o que eles transmitem, né, de cultura que vai passando entre os mais velhos, como é esse processo? Então, André, vamos só fazer um ajustezinho aqui numa coisa, de eu entender o que se perde no trânsito para a cidade. Por quê? Porque, assim, muitas dessas crianças que estão saindo das comunidades para estudar e depois ingressam na universidade, muitas vezes é no seu ingresso na universidade e na sua participação em coletivos de estudantes negros e negras que eles ressignificam esse seu pertencimento a essas comunidades e conseguem construir as suas identidades quilombolas, né? Às vezes já na juventude, na idade adulta. Então, assim, muito cuidado com esse se perde, porque parece uma coisa assim muito definitiva, e o que a gente está vendo aqui enquanto processo é uma coisa muito mais dinâmica, que se tiver as condições propícias, esses sujeitos eles se conscientizam e eles
e eles, vamos dizer assim, constroem, né? Reconstroem o seu sentido de pertencimento a essas comunidades. O que a gente vê nas comunidades, eu estou orientando algumas estudantes quilombolas que estão trabalhando com educação quilombola, e recentemente a gente teve a experiência de fazer oficina numa escola em 2 comunidades quilombolas, a pedido das professoras, inclusive. O que a gente percebe é essa realidade que você está colocando, né? As escolas, os professores e a ausência de material, ou um material muito genérico que não dá conta da especificidade da realidade local, né? Dessas crianças. Um esforço que está vindo, inclusive, desses estudantes universitários que saíram das suas comunidades e que estão tentando auxiliar para que as escolas de onde eles saíram se tornem escolas quilombolas de fato, né? Porque muitas delas ainda está só no nome, que é escola quilombola, mas o conteúdo continua o conteúdo padrão, né? E há todo um processo de disputa, de luta mesmo, para a mudança desse currículo, né? E para a inserção. Então, o que a gente tem são experiências pontuais, assim, que podem servir de inspiração, como essa que eu acabei de relatar, mas a gente tem essa mesma realidade que você está colocando, de que as crianças não veem os pais ou os avós como pessoas detentoras de saberes. Eles têm vergonha do pai ser lavrador, vergonha da mãe ser marisqueira, né? Porque associam aquilo com pobreza, associam aquilo com falta de recurso, com muito trabalho, né? E é todo um processo para a gente retrabalhar essas ideias e esses valores, né? Então, a gente tem algumas experiências exitosas, mas, assim, o tempo todo disputa, é o tempo todo luta, porque a gente está lutando contra um sistema, né? Que é isso, a escola ela faz parte de um sistema mais amplo de ensino e de algo que foi construído ao longo de décadas, de mais de século, né? Então, como é que você vai mudar de paradigma assim de um minuto para o outro, né? E como é que você vai valorar conhecimentos que tradicionalmente a escola não considerava conhecimentos, né? Então, tem toda uma necessidade aí de forçar limites, de questionar, né, essas estruturas, essas hierarquizações. Então, tem bastante conflito entre as associações quilombolas e as direções das escolas, em alguns momentos, né, porque né, a escola se sente fiscalizada e muito cobrada, e aí coloca também que não tem essa condição, né? Para vocês terem uma ideia, quando a escola que atende as crianças quilombolas de Mutexo e Acutinga, no distrito do Iguape, de Cachoeira, a escola tem o nome de um general, que foi muito importante no período de produção de óleo de palma na região, né? Então, a escola foi construída pela fábrica e levou o nome desse general, né? Só para vocês entenderem a carga simbólica também, né? Que está por detrás aí da coisa. E atualmente a escola está tentando desenvolver, né, os temas específicos da questão negra e quilombola, mas aí o material que eles tinham para trabalhar era um material fornecido pelo governo do estado, que começava com a questão das religiões de matriz africana. E aí os professores nos relataram a dificuldade deles de trabalhar a temática étnico-racial, começando pela religiosidade, porque a maior parte das crianças são oriundas de famílias evangélicas. Então, não querem falar sobre religiões de matriz africana. Não se identificam com a temática, não querem fazer as atividades. Então, a gente propôs um outro tipo de atividade para tentar abordar, né, essas mesmas temáticas. Então, as estudantes, as bolsistas foram lá, fizeram uma oficina com as crianças de uma determinada faixa etária, eu acho que eram crianças, sei lá, do 4º ou 5º ano,
e elas tematizaram a questão de qual era a profissão dos pais dessas crianças e quais eram as profissões que essas crianças imaginavam que teriam, justamente para trabalhar essa ideia, né, da desvalorização da profissão dos pais. Né? Então, a gente, vamos dizer assim, usou uma outra tática para poder falar sobre os elementos que configuram a identidade étnico-racial do grupo, e que daí não teria tanta resistência assim, considerando que, né, todo pai e toda mãe ali desenvolve alguma atividade de subsistência, né? Então foi um pouco nessa linha, um pouco nesse sentido. Eu não sei se eu te respondi. Sim, sim. Não é fácil, até porque em 2023 nós tivemos um projeto e tinha a obrigatoriedade de trabalhar essa temática pelo Ministério Público, e aí tinha umas cartilhas, mas dentro das cartilhas tinha sugestões de livros. Como a gente não conhecia, e também tem uma questão de do acesso mesmo ao material para ser trabalhado com as crianças, e as sugestões que eles deram, e a gente também não tinha formação, porque na questão da étnico-racial, eu acho que os professores precisam ter uma formação, principalmente para o trabalho em creche, educação infantil. E o que a gente vê? Que não há uma preocupação. Não há uma preocupação do município aqui, principalmente de Salvador, com essa questão da formação. Eles falam que tem que incluir, que tem que fazer, mas a gente precisa de uma formação, de algo que nos sustente, dê um suporte bom, para que a gente possa trabalhar com firmeza, né? E aí a gente ficou assim, a ver navios, porque faltava muito material para a gente caminhar com aquele projeto, né? Então é preciso rever, inclusive eu respondi uma pesquisa de uma pós-doutoranda de Candide. Ela estava fazendo essa pesquisa para saber como é que está a formação dos professores em Salvador, né? A gente sabe que é um ponto crucial para que a gente consiga fazer uma prática melhor essa questão de formação de professor, principalmente, né, na questão da cultura, né, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena também. E é difícil a gente ver alguma pessoa com um estudo específico que possa passar para a gente começar, né, a aprofundar mais nos conhecimentos. Então, assim, às vezes exige tanto da gente e a gente não tem por onde. A gente tem que ser o autodidata, a gente tem que sair procurando, a gente tem que ver, analisar, ver se aquilo é mesmo, né, o correto a ser divulgado, a ser compartilhado, né? E não é fácil, né? Porque eu percebo que nós temos muitas leis boas, mas na hora da prática e na hora de vamos ver de verdade, falta um suporte, falta um alicerce. Eu concordo com você que é extremamente desafiante e tentando em alguma medida, né, atender esse desafio, tem surgido cursos, né, seja de graduação ou de especialização, e até mesmo cursos de extensão com essa temática para tentar capacitar os professores, né? A gente agora mesmo está com um curso de graduação em educação escolar quilombola na UFRB, que está formando 80 professores para atuar em escolas ou instituições de ensino que atendem crianças quilombolas. Mas tem também outras iniciativas, né? Acontecendo aí, a Unilab também está tendo isso agora, né? Então a gente teria assim, vamos dizer assim, alguns, não sei se a UFBA no momento, eu só lembro que eles tiveram curso de especialização de povos e comunidades tradicionais, mas assim, as universidades em alguma medida estão tentando dar resposta. Oi?
Acho que está tendo pela UNEB. Então, assim, as universidades estão tentando, em alguma medida, né, atender a essa necessidade, mas é isso, né? É uma demanda muito grande e tem essas questões de fato de que ainda se precisa, né, fazer muito, caminhar muito nesse sentido. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui sobre a questão da etnia. Então, como eu falei antes para vocês, a ideia de etnia ela passa, né, por essa ideia de um grupo que possui uma história em comum, que compartilha valores, costumes, tradições, o modo de vida e que pode ou não estar associada a essas características físicas, né? Ou seja, a etnia não é definida por uma lista de traços físicos ou culturais, mas por essas diferenças que se estabelecem na relação com outros grupos, né? Então, a gente, diferente daquela ideia, né, de que a gente tinha a primeira a conceituação de raça, né, muito cunhada na ideia do fator biológico, que foi abandonado, e agora a gente tem, né, o fator sociológico como preponderante. Na etnia, o que sempre preponderou foi o fator sociológico, né? Enquanto que na raça a divisão é baseada em uma distinção racial que é existente na sociedade, e que, portanto, né, negar a existência das raças seria negar a existência de desigualdade racial, na etnia a gente tem a questão da fronteira, a questão da diferença entre eu e os outros grupos, né, entre o meu grupo e o dos outros grupos. Embora tem, no caso étnico, né, você tem zonas de contato, de articulação com outros grupos étnicos, e você tem setores mais fechados, mais restritos. Então, por exemplo, dois grupos étnicos podem compartilhar a mesma língua, mas podem não se casar entre si, né? O parentesco pode ser uma parte fechada, né, entre os dois grupos e que produz essa distinção entre eles, né? Inclusive uma distinção de parentesco, de ancestralidade e tal. A raça, né, ela é definida por uma ancestralidade comum, enquanto que a etnia é definida como uma genealogia, né, com costumes e tradições que são compartilhados, seja essa genealogia real ou afirmada, né? Então, enquanto na classificação racial a gente teria, né, negros, brancos, indígenas, latinos, na classificação étnica a gente teria vários tipos de etnia, né? Então, os bantus, os zulus, os curdos, os aborígenes, os bascos, os guaranis, os berberes. Então, por exemplo, naquilo que na classificação racial só se vê um grupo, né, como no caso a população negra, na classificação étnica a gente teria várias etnias dentro dessa classificação racial, né? E a gente pode trazer aqui alguns exemplos de como a raça, né, ela foi utilizada para segregação. Né? Então, o sistema do apartheid, que foi utilizado na África do Sul de 1948 a 1994, que dizia, né, iguais, mas separados. Né? Só que, na verdade, de igual não tinha nada, né? Por quê? Porque as escolas que atendiam a população negra na África do Sul, os bairros, a infraestrutura, a segurança, a iluminação pública, para a população negra era sempre pior do que para a população branca na África do Sul, né? Mas era isso, tinha a escola só para os negros, a escola só para os brancos, né? E se dizia, para justificar esse sistema de apartheid, que o melhor era manter os grupos separados, porque a mistura produziria degeneração racial.
né? Então, é por isso que, por exemplo, né, quando a gente pensa na sociedade brasileira, lá no início do século XX, você vai ter vários pensadores estrangeiros e nacionais que vão dizer que o Brasil estava fadado ao fracasso porque a sua população era majoritariamente mestiça. Não é à toa que durante o Império se trouxe, né, levas de imigrantes alemães e italianos com o objetivo explícito de embranquecimento da população brasileira, né? E que acabou não saindo como eles planejavam, né? Então, essa questão, né, do racialismo, das teorias raciais, da hierarquização racial, ela, como o colega aqui mesmo falou, né, mesmo depois que ela foi declarada, né, sem mais valor do ponto de vista científico, mas do ponto de vista social, cotidiano, né, ela ainda impera e teve muito peso, né, na construção de um imaginário sobre o Brasil, sobre quem são os brasileiros, do porquê que o Brasil é o que é, né, e atribuindo a questão da mestiçagem, né, que é uma bobagem total, porque escamoteia justamente a questão da desigualdade, né? Naturaliza as desigualdades sociais a partir de questões raciais, né? E não problematiza por que são que essas populações estão em situação de desvantagem. Sim, Cássio, pode falar. Ô, professora, boa noite a todos. Mesmo com essa desigualdade social, venha a mudar um dia. A senhora não acha que essa questão da raça, do preconceito, sempre irá existir, não? Então, veja só, o racismo, ele, né, diferentemente do que alguns autores aí gostam de defender, né, mas eu acho sempre importante a gente olhar para a história, né, que ela é, vamos dizer assim, professora no sentido de nos ensinar determinadas coisas que são importantes, né? O racismo, a ideia de que os não brancos, né, seriam inferiores, é uma construção do Ocidente, do colonizador, e a gente consegue datar historicamente. Né? Aquela galera que diz, mas a escravidão sempre teve, desde a Roma e da Grécia Antiga, era um outro tipo de escravidão que não tinha absolutamente nada a ver com a escravidão que se conheceu no processo colonial. Né? Quem fala isso fala justamente para manipular e enganar o sujeito, para fazer ele acreditar que é impossível acabar com o racismo, né? Tanto não é que ele surgiu um dia, né? Ele nem sempre existiu. Mas eu acredito que o que é muito difícil de acabar, Cássio, é com a tentativa de naturalizar a desigualdade. Então, se não for a categoria raça, vai ser alguma outra, entendeu? Por quê? Porque a gente está, né, até salvo o melhor juízo, a gente está num sistema capitalista. Né? E no sistema capitalista, a base dele, né, o que sustenta ele é que para um grupo ser altamente privilegiado, você tem que ter outros muito desprivilegiados. Né? E você tem que justificar isso. Né? Você tem que produzir uma narrativa que torne isso compreensível e que não cause revolta, né? Porque senão o sistema vai ruir. Então aí você diz assim, ele é pobre porque ele quer, porque ele não para de ter filho. Ele é criminoso porque ele quer, porque ele podia muito bem trabalhar. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Né? O recorte lá da filha do Didi, entendeu? Né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, mas não tem as mesmas condições. Isso Antigamente eu tinha esse pensamento. Hoje em dia eu não tenho mais. Hoje em dia eu passei a acreditar que as políticas públicas podem transformar a vida
dos minoritários. Então, E a peça fundamental, que eu digo todos os dias aos meus alunos, é o estudo e o conhecimento, que isso aí ninguém tira da gente. a educação é realmente poderosa. Se não fosse, ela não era tão sucateada, né? Não Se ela é? não fosse uma arma poderosa. Inclusive aqui no estado onde eu moro, na Bahia, a educação está tão sucateada que a gente reprova um aluno que não fez nada durante o ano inteiro e no outro ano o aluno avançou, progrediu, porque o governo está aprovando. Uhum. Então a gente está perdendo espaço, a gente está perdendo o respeito, a gente está perdendo a nossa própria, vou dizer assim, a nossa própria dignidade enquanto professor. Porque desanima você entrar numa sala de aula e o aluno olhar para sua cara e falar: eu não vou fazer nada não, o governador me aprova mesmo. A gente faz chamada e chega no final do ano, o aluno está lá com 100% de frequência. Mesmo a gente tendo colocado as faltas dele. Porque provavelmente o governo quer apresentar um indicador que seja mais interessante, politicamente falando, e deve produzir, né, esse resultado dessa maneira. Mas o fato é de que a gente tem vários movimentos aí comunitários que estão lutando por uma educação de mais qualidade, né? Então, assim, as pessoas também, tem pessoas que estão, vamos dizer assim, entregues ao sistema, né, como você está relatando aqui, mas tem outras pessoas que estão confrontando esse sistema, né? Tentando fazer diferente, tentando implementar mudanças, até porque é isso, né? A gente está falando aqui de políticas de governo e não de políticas de Estado, que tem uma diferença significativa, ou seja, acaba esse governo, vem outro governador, ele pode fazer diferente. Uma política de Estado não, é para ela ser mais permanente, né? E eu acho que é um pouco isso também que a gente disputa, né? Que as políticas principalmente as políticas sociais, elas sejam políticas de Estado e não política de governo, né? Que muda conforme o dirigente que está naquela situação, né? E por isso que a gente luta tanto pela legislação, luta tanto, né? Pelas conquistas normativas, porque em alguma medida elas dão algum lastro, né? Para que a gente possa tentar sobreviver a essas flutuações de governo de ocasião, né? Com certeza. Entende? Porque agora sim, eu queria dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem também que às vezes a gente fica, né, nesse discurso de que a gente não tem material, porque a gente não tem qualificação, a escola pública não faz. Eu vou trazer uma experiência aqui para vocês de uma escola particular, de uma escola que, em tese, tem a qualificação dos professores, tem o material para trabalhar, mas o problema não é só ter isso, o problema é a execução. Tá? Então, foi o ano retrasado. O ano retrasado, tivemos um projeto na escola do meu filho com um livro sobre um menino indígena que vivia na cidade. O livro lindo, maravilhoso, contando a história desse menino, que ele não deixou de ser índio mesmo morando na cidade, do contato dele com seus parentes que viviam na aldeia, da viagem que ele faz da cidade para o campo e do campo para a cidade, e dos elementos da sua cultura. O material paradidático era assim, incrível. Né, desconstruindo estereótipos, né, do indígena que não pode existir na cidade e tal, né, a partir da perspectiva de uma criança indígena que poderia produzir identificação, já que outras crianças estão lendo, né, de uma criança para outra criança. Só que a escola resolveu articular a leitura desse texto, desse livro, com a realização de um projeto de teatro. E é aí que as coisas começam a descambar. Porque eles queriam, vamos dizer assim, refazer
partes, né, da história do livro. Então, ia precisar ter os meninos indígenas, né, para contar essa história tal qual no livro. E aí resolveram criar um grupo para a questão das roupas, né, de cada personagem que ia fazer a peça e tal, não sei o quê. Aí entra naquela coisa do imaginário, né, porque é disso que se trata, né? Aí as mães começam a dizer que os seus filhos não podem fazer a peça seminus. Então, que eles vão. Porque a ideia do índio aqui na cabeça delas, né? Seminu, né? Que aquela criança tem que ficar sem roupa. E que então tinham que fazer uma roupa como se fosse uma fantasia de índio. E é aí que eu me revolto e saio do grupo, né? Explicando que indígena não é uma fantasia e que eu não ia colocar meu filho branco, que ele só, fantasiado de índio e ainda por cima fantasiado com uma roupa de juta, que alguma maluca desse grupo pesquisou na internet e achou uma fantasia de juta para botar nos meninos. Aí eu fui lá e pesquisei, eu digo, olha, juta é um tecido que foi trazido na época da produção de café no Brasil pelos britânicos. Não existe nenhuma população indígena na face da terra que tenha usado a juta como vestimenta, né? Então, assim, se vão retratar as pessoas, pelo menos sejam fidedignos, né? Ao menos isso. E aí eu cheguei para a professora e disse, olha, não tem a menor condição de eu colocar meu filho num negócio desse, porque eu sou completamente contra uma palhaçada dessas, entendeu? Vocês pegam um livro maravilhoso para depois vocês fazerem o quê? A representação do imaginário do senso comum, né? Sobre o que é um índio genérico que não existe em lugar nenhum, e aí depois vocês não se espantam porque que os jovens de camadas médias, né, de Brasília, queimam um índio e diz em praça pública e depois diz, eu pensei que fosse um mendigo. Porque se fosse um mendigo dava para queimar, né? Então, tipo, eu digo assim, aí vocês não entendem de onde sai o comportamento, né? Vocês desumanizam o sujeito, vocês generificam a identidade do sujeito, então ele se torna alguma coisa outra com que o outro nunca identifica, né? Sim, Cássio, pode falar. Eu tive um problema semelhante, professora, numa gincana aqui da escola, quando eu trabalhei com Jorge Amado, uma aluna evangélica, que assim, foram escolhidas 6 obras de Jorge Amado, e a gente passou para os líderes, que era o pessoal do 3º ano, o filme sobre as 6 obras, para conhecerem. E uma aluna evangélica, no 2º dia da sessão de cinema, tipo assim, ela falou que não ia para a escola naquela semana porque ela não estava a fim de assistir filme pornô. E eu vejo que o conceito dela, tão imaturo, porque Jorge Amado é um escritor e que Enem, vestibular, cai muitas questões sobre textos dele, sobre obras dele. E ela não pensou nisso, ela só pensou na religião dela. Então, estou tentando assim, comparar com essa situação aí do índio. Mas é que nesse caso aqui, né? Acho que a diferença, Cássio, que está aqui é a seguinte: olha, tudo bem, um estudante seu, por uma questão religiosa, uma interpretação religiosa dele, né? Entender que ele não deva participar de uma atividade. Isso é uma questão individual do estudante. Outra coisa é a escola tentar colocar em prática um projeto baseado no material didático e deixar degringolar da forma que deixou, né? Que é, de novo, a gente sai do material didático que relativiza a ideia do índio genérico, que relativiza a ideia, né, do índio que só está no meio do mato, né? E aí depois, quando chega na peça de teatro, nós voltamos para o índio genérico da escola de samba.
que não existe em lugar nenhum, né? Ou seja, a gente volta para o ponto zero da discussão, né? Porque assim, essa tua aluna ela pode não querer ler Jorge Amado ou conhecer os filmes baseados na obra dele, mas pode acabar vendo outros autores e outros textos. O que eu estou querendo dizer aqui é como você tenta desconstruir um estereótipo, né, sobre a identidade de um grupo étnico-racial e como no final você volta para o estereótipo, né? Entendi agora, entendi. Né? Tipo assim, você São não contextos avança, né? Mesmo diferentes. você tendo a Você tenta qualificação. avançar, você tenta avançar, mas lhe puxam. Não, e assim, e a escola não toma previdências, né? Porque é isso, deixou para as mães escolherem as roupas do teatro, pronto, voltou para o senso comum, né? Quando era para produzir uma desconstrução com as crianças. E aí, assim, Eu cada acabei desconstrução. uma quadrilha junina porque uma aluna ligou para a mãe, que é evangélica, que não podia dançar. Enquanto isso, tudo bem. Eu expliquei que era o componente da unidade, que ela não ia dançar, mas que ela ia ficar junto na produção, na organização. Isso ela contou a outras colegas. Aí já veio um grupo dizendo também que não ia dançar porque eram evangélicas. E não são evangélicas porque fazem parte do grupo de dança do colégio. E dança axé, dança tudo. Eu fui e acabei a quadrilha. Até porque a gente tenta contar a cultura, mas os próprios alunos ou mães, pais, não deixam que a cultura seja contada. Eu creio que seja esse caso do índio. Mas eu acho, de novo, Cássio, acho que tem nuances aqui, né? Porque assim. É porque fala de etnia, na verdade, e vai Sim, muito mais além do que eu estou falando. Mas são porque também. problemas relacionados a gente querer progredir uma coisa e os próprios pais regridem o que a gente quer progredir. Posso Mas de até estar qualquer errado sorte, no meu pensamento. sim. Mas de qualquer sorte, eu acho que a questão toda é a seguinte, que, né, diferente aí do seu caso, que eu acho que o projeto, né, de montar uma quadrilha partiu do pressuposto de que, como essa é uma tradição bastante importante na região Nordeste e na Bahia, de que haveria adesão dos alunos, né? Talvez se tivesse tido uma conversa prévia com pais e mães de estudantes, vocês tivessem percebido que vocês iam encontrar alguns empecilhos, né? Porque o pessoal pode associar isso à tradição, alguma coisa que é do atraso e tal, não sei o que, e não se identificar com isso. E também tem essa questão aí religiosa, né? Do elemento que você traz. Mas essa questão aqui que eu trouxe para vocês é uma questão que, por exemplo, o livro que foi trabalhado, os pais adquiriram o livro e leram os livros com as crianças. Então, assim, não dá nem para dizer que os pais não estavam sabendo o que ia ser feito, entende? Mas o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é que, de fato, precisa ter um diálogo muito fino, uma coisa muito bem sólida, né? Sustentada entre a escola e os pais dos alunos, porque senão é um puxando para um lado e outro puxando para o outro, né? E no final das contas a gente cai no mesmo lugar, né? Que é o lugar do senso comum, né? Que é o lugar do estereótipo, entende? E aconteceu no ano anterior. A professora veio lá e pediu lá em abril, né, para as crianças produzirem uma oca. Aí lá fui eu para a escola virada, né? Eu cheguei, professora, veja bem, nem todos os povos indígenas vivem em ocas, entendeu? Então, assim, se a gente faz uma oca, a gente reforça o estereótipo para a criança de que indígena tem que viver em oca. Se ela vê um indígena morando numa casa de tijolo, ela não vai reconhecer esse sujeito como indígena.
Então, qual é o sentido de produzir a tal da oca? Entendeu? Não refere a nada, né? Não ajuda a entender melhor, a conhecer melhor, né? Mas aí começa, porque isso foi combinado dentro das atividades mais gerais da escola e tal, não sei o quê. Eu até sei que não é assim e tal, não sei o quê, mas acabou que virou isso aí de novo, entende? Sim, Neilson, pode falar. Tá dando para me ouvir? Sim. Pronto. Falando sobre a cultura indígena, no ano passado eu trabalhei numa escola aqui e foi convidada a apresentar o tema, né, indígena na feira como era o nome da feira? Flickgun, aqui em Gandu. E todas as escolas têm o seu tema, né? A minha escola ficou com o tema indígena e a gente levou Ailton Krenak, né, para lá. Só que a escola já tinha um pensamento de que o indígena não é somente aquele que vive na oca, né, que hoje existe uma modernidade dentro das aldeias, né, e tentou desconstruir tudo isso. O que a gente fez? A gente mostrou o que acontece na Amazônia, na natureza em geral, o desmatamento, né, por conta do capitalismo, tantas outras coisas, e os alunos, em vez de se caracterizarem enquanto indígenas, eles foram com uma roupa normal do dia a dia, falando sobre um poema protesto de Ailton Krenak. E toda aquela história ali de que o índio só é índio se for assim, o indígena, né, não é mais índio, só é assim porque no passado se apresentava daquela maneira, né? Hoje a gente sabe que esse pensamento já morreu, né? Que os indígenas também são modernos, hoje estão modernizados, né? E que a história deles também evolui, né? Junto com a nossa, né? Então é preciso quebrar esse pensamento de que índio é índio porque disso ou porque daquilo, indígena é indígena porque ele tem uma história, né? E essa história é perpassada entre gerações e é válido, né, que a gente refaça os nossos pensamentos. Eu dou aula de música no projeto Ciarte Castro Alves aqui em Gandu, né? E o que é que a gente percebe? O local onde a gente dá aula é no clube da maçonaria, né? Um local emprestado. E a gente tem muitos alunos que são filhos de pastores, né? Gente que vem de igreja. E a gente vê um certo preconceito pelo ambiente. Né? Só voltando um pouquinho ao assunto de vocês. Né? E teve um dia que a gente teve uma reunião com os pais. Eu, enquanto evangélico, eu falo assim para eles. Na Bíblia está escrito, né? Tudo nos é lícito, né? Mas nem tudo não nos convém. Né? E aí o que eu falei para os pais? Pais, primeiro vocês entendam que os seus filhos estão querendo aprender, porque eles vêm com boa vontade, né? A gente não está aqui ensinando a cultura dos maçons, eu não estou aqui ensinando a minha cultura dentro do evangelho, eu não estou ensinando a cultura dentro do catolicismo. Eu estou ensinando os seus filhos vamos supor, a cultura musical. Ele pode utilizar isso em qualquer área na vida dele, né? A professora de teatro está ensinando teatro, também pode utilizar dentro da igreja, fora da igreja, de acordo com o contexto que eles quiserem na vida social deles. Então, tira essa ideia de que o ambiente da maçonaria vai influenciar os seus filhos para fazer uma coisa aqui e outra coisa ali. Não. A gente está ensinando eles a formarem as suas próprias opiniões, né, o que a gente tenta fazer, e a formar também culturalmente falando, dentro dos nossos padrões. A gente não tenta encaixar nada na cabeça de ninguém. Aí, quando eu falei assim, eu vi os pais falando bem assim, Neilson, quando a minha filha foi fazer a sua aula e ela me disse que teve um dia que estava brigando, quem era do candomblé, quem era da igreja, estava discutindo, você parou a sua aula e teve 1h30 só para discutir sobre isso. E eu falei que tudo que importa, na verdade, é o amor. O pensamento de todo mundo ali já mudou. Eles hoje já conseguem conversar, brincar, interagir o tempo todo. E hoje os pais, pelo menos dos alunos da minha aula, não tem mais esse problema, porque tem espaço da maçonaria, ou porque tem alunos do candomblé, ou porque tem aluno evangélico. A gente já não tem mais esse problema.
O diálogo é sempre a melhor saída, né? Mas nem sempre a gente consegue construir esses acordos, esses consensos. Tá. Eu queria falar com você sobre o fórum, né? Sobre etnicidade e raça, né? Que vocês devem realizar as postagens até o dia 22 de junho. Trazendo, né, exemplos, dissertando sobre os conceitos de etnicidade e raça e comentando, né, pelo menos 2 postagens dos seus colegas, tá? Então, por favor, não deixem de participar do fórum. Quem não trouxe, né, as suas experiências aqui hoje, faça isso nas suas postagens, compartilhe com seus colegas e não deixe de comentar também a postagem dos seus colegas no fórum. Ok? Dúvidas, gente? Questões? Sim, Patrícia, pode falar. Boa noite. O fórum não está aberto ainda, não, né? Então, eu estava vendo aqui agora que parece que teve gente que postou, né? É por isso que eu estou em dúvida, porque eu consigo acessar 2 postagens. Eu já postei. E já comentei em uma. Porém, eu não consigo nem registrar o meu próprio comentário e nem responder as postagens que já estão publicadas. Aí eu sei que na descrição da trilha informa que ele será aberto no dia 16 e fechará no dia 22. Mas como dá essas 2 postagens, eu já tinha liberado ele no sistema, mas o que eu tenho que ver aqui nas postagens, é se quem postou antes vai abrir para a gente colocar a nota. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, deixa eu olhar. Porque pode acontecer esse problema para quem postou antes da data, entende? Da gente não conseguir atribuir nota. Estou tentando aqui. Olhar. Foi engraçado que diz que tem, mas eu só vejo o que Emanuele... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se aqui vai aparecer. Não. Gente, olha só. Pedi para ajuda também aqui de Lisiane, de notificar o pessoal que postou antes da data, de repostar a partir do dia 16. Por quê? Porque essas postagens que foram feitas antes da data não vai abrir o lugar para a gente atribuir nota. Entendeu? Então, se você puder fazer essa gentileza de alertar, são poucos estudantes que fizeram essa postagem. Eu sou um dos. Tá? Então, assim, pode ser a mesmíssima postagem que vocês fizeram antes, mas vocês têm que repostar ela na data que está prevista a atividade, gente. Por quê? Porque senão não abre a janela para a gente poder colocar a avaliação. Eu vou chamar a atenção disso, eu vou mandar uma mensagem geral lá no mural, para que vocês atentem para isso, que mesmo quando a atividade está aberta, se ainda não está na data de vocês realizarem a atividade, vocês não postem, a não ser que seja enviar tarefa, que enviar tarefa é diferente. Mas o fórum precisa ser exatamente na data que está prevista. Inclusive, professora, tinha alguns estudantes que fizeram pós-data e realmente não aparecia o espaço para a colocação da nota. Mas assim, como né, no caso do fórum anterior, a gente reabriu o fórum, isso. Aí eu entendo que a pessoa teve a oportunidade de postar
para além, né? Porque a gente deu uma prorrogação de 48 horas para ela fazer. Então, aí também tem a questão de que se a gente ficar abrindo indefinitivamente, vocês não conseguem fazer as correções, a gente não consegue atribuir as notas e a gente, no final, lá tem um prazo bem curto para fechar todas as notas, né? Então, não é possível fazer isso. Eu já vou agora aqui encerrando a aula, eu vou já colocar lá o aviso para o pessoal de quem postou no fórum antes da data, faça a repostagem a partir do dia 16, para evitar essa dificuldade, né? De que a gente não consiga atribuir nota. Professora, é a senhora que corrige os fóruns? Não. São tutor. os tutores que fazem a correção seguindo as orientações que eu passei para considerar, né? Mas a questão é que não fica o campo aberto para poder atribuir nota, entendeu? Aí você tem que fazer por fora manual, dá muito trabalho e incorre em erro. Só foi eu e Ana Paula. Eu creio que não vai ter problema. Não sei, parece que tinha numa outra postagem, tinha mais uma pessoa ali que tinha postado, por isso que eu vou colocar lá. Eu comentei o comentário dela, a postagem dela. Porque isso só acontece no caso dos fóruns. No caso da atividade, não tem problema você postar, porque a atividade é visualizada, né? Você não atribui ali a nota para o estudante. Você tem que ir lá para o... Não é isso, Elisiane? Tem que ir lá para a parte de notas, né? Para fazer a atribuição. Do que eu me lembro, quando eu tive que fazer ajustes pontuais da outra vez, foi isso. Ok, gente. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a atividade do fórum? Não. Não? Então, eu vou me despedir de vocês, vou desejar, né, um bom recesso de festas juninas aí para vocês. Pós-fórum, a gente vai ter a nossa aula só no dia 1º por causa disso, né? Por causa desse período aí de festejos juninos. Então, fiquem atentos aí à nossa próxima aula, que é dia 1º. Eu vou disponibilizar essa gravação também lá no AVA. E fiquem atentos também à nossa última atividade, que vai ser na sequência, né, dessa última aula. Lembrando, gente, que a última atividade da disciplina, ela só abre para vocês depois que vocês responderem o questionário, tá? Está condicionada. Isso foi uma orientação que foi passada pela coordenação e a gente está seguindo ela na construção dos ambientes. Então, a última atividade, ela está pré-condicionada, está disponível para vocês só depois que vocês responderem o questionário de avaliação, ok? Bom, então eu vou parar aqui a gravação. Vou me despedir